está expondo um pouco isso, Sim, não é? sim. Ele está trazendo à tona esse comportamento que é um comportamento de um indivíduo, É. né? De um indivíduo no mundo competitivo. Né? O exemplo que você falou do Fiuk, por exemplo. O Fiuk, eu acho que serve para várias pessoas, por exemplo. Eu carrego a culpa porque sou homem, privilegiado. Pô, ele é homem, ele é rico, ele é filho de pai famoso. O que você vai fazer com isso? É só falar para os outros que você é Que é o que privilegiado? eles Porque, fazem. porque parece, hoje em dia, que o fato só de você falar já te exime da culpa. Se você se sente tão culpado, então faz. É o que você falou. É. Faz alguma coisa em relação a isso. Essa coisa de eu sou um racista em desconstrução. Peraí, você é racista? Então deixa de ser racista. Não espera se desconstruir aos poucos. Para hoje de ser racista, né? Não é? É a famosa sinalização de virtude. É. Né? Então a pessoa fala isso porque isso tem um efeito, né? Exatamente. Tem um efeito psicológico dentro Mercadológico. mercadológico. A pessoa ganha com isso, né? Então ela capitaliza em cima desse discurso. Né? E isso é muito ruim, né? Isso é Ruim muito porque ruim. também está tirando. Tá tirando o protagonismo do negro, porque ele, quando o branco tá falando eu sou um racista em desconstrução, ele tá trazendo o holofote para ele e não tá falando, gente, o problema é esse, vamos fazer isso. Não, falando olha como eu sou um cara que tô tentando mudar. Caguei para você, cara. O problema não é você, o problema então é os caras que são racistas. Exatamente, exatamente. Então não tem assim. Isso não tem um efeito prático. Exatamente. Tem. Eu acho que essa é a palavra. Não tem efeito prático. Não tem. E a gente tem que ser prático. E vamos falar de prática. O que a gente pode fazer, eu sendo branco e tal, que ação que a gente pode fazer, além de saber que existe problema, que tem que ser resolvido e a gente quer fazer? O que a gente tem que fazer ao invés de ficar lacrando e falando, meu Deus, racismo estrutural? Primeiro, definir o racismo, eu acho que é a primeira coisa, né? O que é racismo e o que não é. Se tudo for racismo, nada é também, né? Então, assim, eu quero me permitir fazer uma retrospectiva, né? Então, quer dizer, eu sou um negro que eu tenho hoje 46 anos, né? Então já sou meio velho. E eu fui um cara da rua. Então, assim, cresci curtindo tudo que eu tinha curtido. Eu sou de uma família de 4 irmãos, né? Eu e mais 3. E eu nasci 10 anos depois do último. Então, a raspinha do tacho. Né? Você é o último, é o mais novo. O mais novo. Onde você morava? De onde é? Eu nasci em Guarulhos. Tá. E aí, aos 9 anos, eu fui para o Jardim Tremembé, lá na Zona Norte, aqui em São Paulo. E cresci lá. E seus pais faziam o quê? O meu pai era advogado e contador. E minha mãe, assim, até um determinado momento da minha vida, ela era só uma dona de casa, mas de repente ela resolveu voltar a estudar e foi estudar e tinha parado na 5ª série. Ela voltou, estudou e acabou fazendo enfermagem, acabou prestando um concurso e aos 57 anos ela voltou a trabalhar. Caramba! Ela voltou a trabalhar aos loucura, 57 cara, que legal anos. Isso, né? Que é entendeu? Mais um exemplo que eu tenho dentro da minha própria família de que, assim, né? A gente Você pode mudar. A gente se limita muito mais do que o mundo nos limita, digamos assim. Então, ela se aposentou como técnica em enfermagem. E o meu pai era um advogado de bairro, assim, ele tinha um escritório pequeno, num prédio comercial alugado. E quando eu nasci, o meu pai estava terminando, porque meu pai também foi estudar tarde, né? Então, ele já tinha meus 3 irmãos e só tinha não tinha terminado nem a 5ª série, parece. E tomava umas pingas e tal, mas não era um cara violento, mas não era também um cara dado ao estudo. Ele tinha um emprego razoável, assim, era um auxiliar de escritório dentro de uma firma lá. Mas a minha mãe, desde o casamento, ela ficava falando, eu não quero morar a vida inteira de aluguel. Então você vai ter que se virar e tal. E ela ficava pegando no pé. Ajudou muito ele no começo e tal, quando eles casaram, trabalhando em casa e cuidando dos filhos, né? Quando meu pai adquiriu uma vida um pouquinho melhor, minha mãe parou de estudar e se dedicou aos filhos e tal. Então, quando eu nasci, ele estava terminando. Então, ele fez o que ele chamava de madureza, que é o Mobral hoje, mas o Mobral à distância, né? Ele fez isso, parou de beber, bebia, ele falou, preciso melhorar e tal, então eu vou parar de beber, e resolveu parar de beber e resolveu voltar a estudar. Então ele estudou, fez madureza, terminou, e acabou fazendo um técnico em contabilidade e foi fazer ciências contábeis, né?
E eu, quando nasci em 75, meu pai ele se formou em Direito, acho que em 79. Então ele estava, né, terminando e entrando na faculdade de Direito. É curioso porque ele falava sempre, meu pai, que ele tinha uma jaqueta jeans. Eu sempre conto essa história porque ele sempre me contava que se ele tirasse a jaqueta, ela ia sozinha para a faculdade. Tanto que ele usava, era Ele só só aquela. tinha aquela. Ele falou, eu fiquei 10 anos usando a mesma jaqueta para estudar e ficava devendo, óbvio, porque não tinha dinheiro para pagar a faculdade assim. Pagava uma, devia duas, pagava outras, né? Chamava ele lá na reitoria e falava, ó, não dá, né? Não dá para ficar devendo desse jeito. Ele chorava lá, convencia os caras, mostrava boletim, coisa e tal, e foi e fez. Se formou aos trancos e barrancos. Quando ele terminou Ciências Contábeis, ele fez um cálculo interessante. Ele falou, olha, eu como contador, provavelmente eu vou trabalhar em empresa e tal, não sei o que lá. E ele fez um cálculo seguinte, falou, olha, trabalhar para os outros, né, sempre tem aquela coisa, né, de repente sofrer preconceito, tá? Ele falou, quer saber? Eu quero fazer uma coisa para eu trabalhar para mim. E aí foi quando ele resolveu fazer direito. Ele emendou uma faculdade na outra. Caramba. Eliminou umas matérias e foi lá e fez direito. Por quê? Porque ele falava, quando eu tiver meu escritório, né, o sujeito que subir lá para abrir a porta e olhar minha cara preta lá, se ele não gostar de mim, ele vai embora. Então eu sei que todo cliente que eu tiver é porque ele confia no meu trabalho, porque ele não está preocupado com a minha cor, com nada. Então ele fez direito, né? E aí abriu um escritório e tal. Então é isso. Então, assim, a própria trajetória da minha família me ensinou muito, né? Então eu fui um jovem de uma família, como eu estava falando, de 3 irmãos, assim, comigo 4. Eu comecei a sair muito cedo, porque meus irmãos, quando eu fiz 10 anos, o próximo já tinha 20, né? Quando eu fiz 15, ele já tinha 25. Então eles já saíam. Então eu, com 15 anos, já estava na noite de São Paulo, né? Aqui no Bexiga, nos bares com meus irmãos e meus primos, aos 15 anos. Então, vivi, assim, bastante tempo curtindo, né? Então, curti de tudo, né? Assim, samba e tal. Aí, uma época, assim, a minha primeira fase de sair era rock, né? Então, eu tinha uma danceteria em Santana que chamava Califórnia. Não sei se é da sua época, mas enfim. É da minha época, mas eu era de São Bernardo, então, então tá. Minha área era outra. O Califórnia era uma danceteria de aquele rock da época meio dark, meio The Cure, Smiths, aquela coisa. Ligado, então era essa onda aí, e punk rock, né? Tá. Toy Dolls, Dead Kennedys. Eu até tenho, até hoje. Postei do meu Instagram um tempo atrás. Tem disco branco? O disco branco, Você tá brincando? Eu tenho LP, tenho. Nossa, Fresh Fruits, não sei o que lá. Tô ligado, o pessoal que aparecia com aquele disco chamava muito a atenção. Eu tenho aquele LP do Dead Kennedys. Então, quer dizer, curti isso aí. Imagina, com 13, 14 anos. Né? Tinha um amigo que já tinha 18, ele ia pedir para minha mãe para eu ir na matinê. Então eu ia à matinê do Califórnia com 13, 14 anos. Depois, o Califórnia virou Sunset Club. E aí virou House Music, que foi a época, né? Comecinho dos anos 90, House Music, tá? E curti isso aí. Nessa época eu fiz curso de DJ. Aí eu fiz um curso de DJ, dei uns bailinhos no bairro e tal, né? Depois, essa Sunset Club virou Chic Show. Aí virou baile de negrão. Aí assim, essa época foi um período que eu andava só com preto. Então, assim, grande parte dos anos 90 foi curtindo rap e tal, e andando só com a negrada. E foi essa minha fase revoltada. Então, esse período aí foi o período em que eu li Malcolm X, em que eu li, né, Stephen Biko, Mandela, não sei o que, e li essas... né, as biografias desses ícones negros todos e tal. E fui muito parado pela polícia. Eu tinha uma raiva da polícia do caramba nessa época. E eu me lembro que, recentemente, assim, tem uns 2 anos, eu fazendo um churrasco com uns amigos dessa época, e os caras me lembrando disso, e eu nem lembrava. Eles falavam assim, pô, cara, você arrumava muita confusão com a polícia e tal, e eu nem lembrava. Porque você enfrentava? Enfrentava, eu queria discutir com os caras. Não, mas tá parando por quê? Não, mas por que a gente fez? Cala a boca, velho. Não, deixa os caras embora e tal. E eu queria discutir com os caras, né? Então, eu fui muito, assim, revoltado durante uma época. Até que as coisas foram, sabe? Uma coisa curiosa é que, assim, eu era muito parado pela polícia. E aí eu arrumei, no meu primeiro emprego, assim, formal, porque eu comecei a trabalhar com o meu pai aos 14. Então, eu chegava da escola, pegava... né, almoçava e ia fazer trabalho de office boy, né?
E aí aprendi a andar São Paulo inteirinha, porque meu pai não conhecia os lugares de ônibus. Ele falava assim, ó, tem que ir lá no fórum da Lapa. Ah, como é que vai? Eu não sei, só sei de carro. Então, ele contava para mim o Mensagem a Garcia, que era uma historietinha de um livreto, que o 1917, o filme recente... Sei, dos soldados lá. Esse filme, 1917, eu até a época falei, é o Mensagem a Garcia filmado. Você tem que era isso. De um ponto até outro. Exatamente. E passar por um monte de... Esse tal desse livretinho, Uma Mensagem a Garcia, ele teve muita fama aqui no Brasil e em outros lugares do mundo, como motivação nas empresas. As empresas davam esse livretinho. Eu herdei o do meu pai. Eu tenho um lá em casa que meu pai me deu. E meu pai contava isso aí. Não, Mensagem a Garcia. Pega e vai. Você tem que ir no Fórum da Lapa? Vai. E eu ia, cara. Eu ia perguntando. Chegava no ônibus, ó, sabe como é que faz para eu ir para lá? Pô, eu acho que tem um ônibus lá na Praça Ramos. Vai até lá, pega o metrô e tal. E eu ia assim. Aprendi a andar São Paulo inteirinha desse jeito. Sem aplicativo nenhum? Sem aplicativo nenhum. Depois eu fui... Nesse primeiro emprego formal que eu arrumei, depois fui fazer eletrônica. Quando eu terminei, eu parei de trabalhar com meu pai e fui trabalhar com eletrônica. E nesse primeiro emprego, a gente era uma indústria de computador industrial e tal, e às vezes a gente tinha que entregar. Eu mesmo saía, eu tirei carta. Eu lembro que eu tirei carta e entrei na empresa com 18 anos. E já tirei carta, então eu dirigia Fiorino para entregar uns equipamentos e tal. E aí guia, tinha um guia, né? Aquele guiazão grossão. Pô, usei muito aquele lá. Aquele lá era só malandragem que usava. Nossa, você tinha que ir... Página 36A. Exatamente. 6, coordenada e tal. Nossa, cara. Hoje duvido. Aí que a o pessoal rua terminava de uma página, continuava na outra. Meu Deus. Usei muito aquilo lá. Então, assim, quando eu comecei a trabalhar nessa empresa, no meu primeiro emprego formal, a gente trabalhava de gravata. Camisa social, calça e gravata. Nunca mais a polícia me parou. Quer dizer, parou algumas vezes porque eu ia trabalhar com meu irmão. Essa empresa que eu fui trabalhar, meu irmão já trabalhava lá. Ele arrumou um estágio para mim lá, acabei ficando. Então, a gente ia geralmente junto e voltava junto. Então, às vezes, a polícia parava a gente. Né? Eu e meu irmão no carro e tal. E era aquela encheção de saco. Mas, depois de um tempo, parou. Eu fiquei muitos anos sem saber o que era, né, levar um enquadro da polícia. Né? Eu fui levar um enquadro, essa é uma anedota também que vale a pena contar para todo mundo rir, porque eu fui levar um enquadro da polícia décadas depois, né? Isso já faz talvez uns 8 anos, que eu fui pescar com meu irmão, meu primo, ele tem esse negócio de, meu primo Marco Aurélio, de pescar em alto mar. E aí eu fui algumas vezes, acho que 3 vezes, e uma das vezes a gente ia sair de casa de madrugada, 3 horas da manhã, ia até o Guarujá e lá ia pegar um barco e, né, e amanhecer no mar. E eu saí, esse dia eu tinha trabalhado pra caramba, eu tava cansado. Eu cheguei em casa umas 8 horas da noite e não deu tempo de eu descansar e dormir um pouco. E aí eu lembro que eu saí de casa, 2 e pouco da manhã, tava meio frio, e eu peguei e botei um agasalho do Corinthians, boné do Corinthians. Ah, aí já também já tem a fama do corintiano, né? Pô. Meti um Racionais no último volume no carro. Nossa. E fui. E assim, eu não moro distante da casa da minha mãe. Eu encontrei meu irmão na casa da minha mãe, meu irmão Mário, meu irmão mais velho. E eu saí de casa. E tô lá. Aí o Racionais rolando e eu tranquilão, 2 horas da manhã, 2h30, não tinha ninguém na rua. Quando eu tava chegando perto da casa da minha mãe, descendo uma rua, e aí eu tinha que entrar uma esquerda assim, na avenida, quando eu parei no semáforo, passou uma viatura assim, ó. E eu com aquele som alto, os caras olharam para eu no semáforo, eu falei, eles vão me parar. Quando abriu, eu entrei à esquerda, né, no sentido contrário que eles estavam. Aí eu olhei pelo retrovisor e já vi eles voltando. Eu tentei acelerar, estava perto da casa da minha mãe. Falei, eu vou chegar na casa da mãe e vou sair do carro e vou entrar e já era. Mas não deu tempo, eles vieram num pinote. Nossa. Me pararam em frente à casa de um amigo de infância, bem na rua da minha mãe. E eles estavam lá, ele tem um barzinho na casa do Douglas. Eles me pararam bem em frente, tinha 3 amigos lá, eles tinham tomado umas canas, estavam lá meio mamadinhos. E os caras me pararam, eu desci do carro, tranquilo. Me revistaram, documento do carro e tal. Mas aí, um dos caras que estavam parados começaram... o cara mora ali, a mãe dele. Pô, por que você está fazendo isso aí? Começaram a discutir com os polícias. Não, deixa quieto, tá tranquilo. E eu tenho que fazer os caras ficarem na mãe. Não, deixa pra lá e tal. Não, por que tá... Só sei que assim, os caras me revistaram, viram o documental. Eu saí, fui pra casa da minha mãe e os polícias ficaram discutindo com os 3 caras que ficaram
Ficaram enfrentando eles lá. Então foi isso, mas assim, eu passei muito tempo sem a polícia me parar. Quando a minha vida profissional foi se ajeitando, eu parei de me preocupar com esse assunto, assim, né, do racismo e tal, e eu baixei a bola e tal, e segui minha vida, né? Cheguei a participar de um grupo de movimento negro na metade dos anos 2000, se eu não estou enganado, que era um grupo chamado IDAB, que era Instituto do Desenvolvimento da Diáspora Africana no Brasil. Então, que a gente queria acolher e trabalhar com refugiados africanos no Brasil. Mas eu fiquei pouco tempo, porque eu me incomodei um pouco, porque era só... A gente ficava pensando em projeto, em edital e não sei o que. Eu falei, quer saber? A gente não... Chegamos a fazer uma festa africana na Nossa Senhora Quiropita, foi bem legal e tal, com roupa africana, não sei o que e tal. Mas, enfim, eu me enchi o saco porque eu falei, vocês ficam só pensando em dinheiro da prefeitura, vocês não querem trabalhar com nada, vocês querem ficar aqui arrumando um emprego, né? Viver disso. Aí eu saí, né? Então foi isso, assim, minha vida estava relativamente tranquila, aí mudei de área e tal. Quando eu comecei a lecionar, que foi em 2014, né, que eu mudei de área, fiz faculdade de filosofia e tal, mudei e tal, e em 2015... foi quando aconteceu aquele negócio de umas alunas, um pessoal do movimento negro, invadiu uma aula na USP para falar de cota, né, numa aula de economia lá, e aí tinha um aluno filmando, assim, né, com o celular, e eles começaram a discutir e tal, lá e tal, saiu um maior debate, isso aí, negócio. Isso viralizou. E eu me lembro de ter visto esse vídeo e fiquei escandalizado. Eu falei, meu, o que está acontecendo, né? Porque eu nunca tinha visto aquele tipo de abordagem tão violenta quanto aquela. Eu fiquei muito incomodado com aquilo lá. Falei, caramba, mas como é que pode? Onde é que esse pessoal vai parar com esse tipo de luta, de abordagem e tal? E aí eu fiz um comentário no Facebook. Fiz um post curtinho, escrevi lá uma frase que eu já nem me lembro mais direito qual era. E aí um amigo, o Bruno Garchagen, não sei quem conhece, um escritor, Bruno Garchagen, que tem um livro chamado Pare de Acreditar no Governo, muito interessante. O Bruno falou, caramba, cara, muito legal aquilo que você escreveu. E ele, na época, ele comandava o podcast do Instituto Mises Brasil. Falou, pô, você não quer participar do podcast do Mises? Eu falei, não quero, eu não tenho nada para falar desse assunto. Né? Isso aí, para mim, já tá... Não é um assunto que me preocupa, né? E ele insistiu, e aí eu participei. Então, a minha, digamos assim, carreira como alguém que pensa a questão racial no Brasil começou com esse podcast do Mises. Por causa que foi em 2015. Do vídeo que viralizou. Por causa do vídeo que viralizou e dos comentários que eu fiz. E aí o pessoal começou a me conhecer e tal. Então, a partir daí, eu falei, poxa, não tem ninguém pensando assim, desse jeito? Então, porque eu percebi claramente que tudo aquilo que eu tinha vivido, que eu tinha aprendido, que eu tinha, né, digamos assim, assimilado do problema racial brasileiro e o modo como eu aprendi a lidar com isso e a lutar contra isso e coisa e tal, tudo aquilo estava sendo substituído, ou tinha sido já substituído, por um tipo de demanda, digamos assim, reivindicatória. Então, assim, até a minha geração, e talvez uma geração depois de mim, a questão tinha de ser enfrentada a peito. Né? Meu pai falava, é o seguinte, ninguém vai fazer nada por você. Então vai para cima. Ah, mas o racismo... Não tem esse negócio de vai para cima. Vai. Você quer fazer? Onde você quer chegar? Então você vai. Ah, mas não tem esse mais eu não vou. Não, vai, começa a fazer e aí o resto acontece. Né? Então, é claro que parece meio ufanista falar isso, né? Ah, acontece, não é para todo mundo que acontece. É óbvio que não é para todo mundo que acontece. Mas uma coisa é certa, alguma coisa acontece. É melhor do que ficar esperando também. Melhor do que não fazer nada. Sempre é melhor. Sempre é melhor. Você pode não chegar exatamente onde você quer chegar, você pode não ficar milionário, você pode não conseguir muita coisa. Mas o esforço de você chegar a 2 passos à frente daquilo de onde você estava, já é um ganho. Então meu pai falava, vai para cima. Eu olhava para ele e vi todo o esforço que ele fez. Inclusive, assim, o meu pai morreu em 2012, num processo assim de câncer, muito triste. Eu era muito ligado ao meu pai. Foi muito triste, assim. Eu fiquei uns 6 meses sem conseguir trabalhar, assim, de luto, assim, de chegar no trabalho e simplesmente não
consegui fazer nada. Então, agradeço muito aos meus chefes da época que entenderam muito bem isso tudo e tal, o processo de luto que eu vivi. Mas hoje eu me sinto assim como quem carrega o legado do meu pai. Então, eu acho isso bacana, acho que ele está feliz onde estiver. E assim, eu era muito ligado a ele. Então, eu olhava para ele, todo o esforço que ele fez, e eu me lembro no dia do enterro dele, mais de uma pessoa vir a mim e falar assim, cara, o seu pai me ajudou a me formar. E meu pai não era rico, cara. Assim, ele era um profissional liberal. Tinha dia que tinha dinheiro, tinha dia que não tinha dinheiro. Gostava de gastar dinheiro, então não juntou dinheiro, não juntou nada. A única coisa que minha família tem é a casa que minha mãe mora, só. Não tem mais nada. Então, teve época que ganhou uma grana, que teve bons clientes e tal. Então, pegava dinheiro com a mão esquerda e gastava com a direita. Né? Gostava de presentes caros para minha mãe, assim como a joia, não sei o quê. Meu pai era um cara de bom gosto, né? Então, ele gastava o dinheiro que ele ganhava. Então, ele não tinha grana assim para ficar bancando os outros. Mas ele dava um jeito. Se você chegasse no meu pai e falasse assim, ó, eu quero estudar e não tenho dinheiro, ele falaria para você, então vai lá e faz a inscrição. E aí nós vamos dar um jeito. Caramba. Então, mais de uma pessoa, no enterro do meu pai. Uma delas, o Chico, que é um empresário, um médio empresário, de uma empresa para a qual meu pai trabalhou por mais de 50 anos. E eu lembro do seu Chico falando assim, chorando, assim, falando, olha, tudo que eu sei foi o seu pai que me ensinou. Por quê? Porque meu pai trabalhou com a família dele, ele nasceu, o meu pai já trabalhava com a família dele. Então, ele cresceu com meu pai trabalhando com a família dele. E esse negócio dele ajudar as pessoas a fazer faculdade, né? Então, ele ajudou um monte de gente. As pessoas vinham falar, olha, seu pai me ajudou a pagar minha faculdade, hoje eu sou contador, hoje eu sou advogado, não sei o quê, porque seu pai ajudou. E eu fiquei pensando, caramba, mas de onde ele tirava dinheiro para fazer isso? Mas ele fazia. Ele dava um jeito. Ele dava um jeito. Então, quer dizer, sozinho, sem falar nada para ninguém, sem levantar bandeira de nada, sem participar de movimento algum, ele fez aquilo que ele pôde e fez bastante. Né? Então, eu olhava todo esse panorama na minha juventude, eu olhava a minha mãe. Né? Quando eu comecei a ir para a escola sozinho, ela voltou a estudar. Né? Falou, vocês já estão tudo crescidos, você já está indo para a escola sozinho, agora eu também vou estudar. Ir atrás da minha parada. Né? E ela voltou a estudar. Também fez supletivo. Eu lembro de acordar para ir para a escola, e ela acordava comigo, né, ia preparar as coisas para eu tomar café antes de eu saía, ela pegava os cadernos dela e ia estudar, em casa. Caramba. Então, eu olhava, e aí voltar a trabalhar aos 57 anos.